Atenção! Esse vídeo não substitui a leitura da obra original, apenas facilita o entendimento, preservando as ideias do autor. Bons estudos. O Príncipe, por Maquiavel. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, é dividido em 26 capítulos, abordando temas como política, poder e governança. Capítulo 1. Os diferentes tipos de principados e como são adquiridos. No primeiro capítulo de O Príncipe, Maquiavel apresenta os diferentes tipos de governos, repúblicas e principados. Ele foca nos principados, que podem ser hereditários, passados de geração em geração, ou novos, conquistados. Os principados novos podem ser totalmente novos, ou anexados a um domínio já existente. A aquisição pode ocorrer por armas próprias, fortuna, violência ou astúcia. Ele estabelece que cada tipo exige estratégias específicas para a manutenção do poder. Capítulo 2. Dos principados hereditários. Maquiavel explica que os principados hereditários são mais fáceis de governar do que os novos, pois os súditos já estão acostumados à dinastia reinante. A menos que o príncipe cometa grandes erros, a população tende a ser leal. Mesmo que haja tentativas de usurpação, o povo rapidamente retorna ao governo legítimo, pois a tradição fortalece a estabilidade. Para manter o poder, basta preservar as práticas dos antecessores e evitar mudanças bruscas. Capítulo 3. Dos principados mistos. Maquiavel analisa os principados mistos, que surgem quando um governante conquista novos territórios, anexando-os ao seu domínio. Ele destaca que esses são mais difíceis de manter, pois os súditos podem se rebelar devido a diferenças culturais ou saudades do governo anterior. Para consolidar o poder, o príncipe deve eliminar rivais, ganhar o apoio da população e evitar mudanças bruscas. Além disso, governar diretamente ou instalar colônias pode ser mais eficaz do que confiar em governadores locais. Capítulo 4. Porque o reino de Dário, ocupado por Alexandre, não se rebelou contra seus sucessores após a morte deste. Ele distingue dois tipos de governos: monarquias centralizadas, onde o rei governa com ministros submissos, e monarquias feudais, onde há nobres poderosos com autonomia. O Império Persa de Dário era centralizado, tornando a transição de poder mais estável. Como não havia líderes locais fortes para organizar revoltas, os sucessores de Alexandre mantiveram o controle com facilidade. Capítulo 5. De que modo se devem governar as cidades ou principados que, antes de serem ocupados, viviam sob suas próprias leis? Maquiavel discute como governar cidades ou principados que antes eram livres. Ele apresenta 3 opções: destruí-los completamente, residir neles para exercer controle direto ou permitir alguma autonomia sob um governo aliado. A destruição é a forma mais segura, pois os habitantes nunca esquecem a liberdade perdida e podem se rebelar. Se não forem completamente eliminados, é difícil controlá-los. Como exemplo, ele cita os romanos, que destruíram cidades para evitar futuras revoltas. Capítulo 6. Dos principados novos adquiridos com armas e virtude própria. No 6º capítulo de O Príncipe, Maquiavel aborda os principados novos adquiridos com armas e virtude própria, ou seja, aqueles conquistados por um líder através de suas próprias habilidades, coragem e estratégia militar. Ele destaca exemplos como César Borgia, que, embora tivesse dificuldades, foi capaz de conquistar e manter territórios com seu poder pessoal. Maquiavel enfatiza que, para o príncipe manter seu domínio, é essencial ter virtude, habilidade e determinação, e uma força militar leal,
além de saber se adaptar às circunstâncias. Capítulo 7 dos Principados Novos adquiridos com armas e fortuna alheia. No 7º capítulo de O Príncipe, Maquiavel trata dos principados novos adquiridos com armas e fortuna alheia, ou seja, aqueles conquistados com o apoio de outras forças ou através da sorte. Ele menciona como alguns príncipes, como o rei Luís XII da França, subiram ao poder graças à ajuda externa, mas enfrentaram dificuldades para manter o controle. Maquiavel argumenta que, embora esses príncipes possam alcançar o poder rapidamente, são mais vulneráveis, pois dependem de fatores externos e carecem de base de apoio própria, o que torna seu reinado instável. Capítulo 8 dos que chegaram ao principado por meio de crimes. Maquiavel discute os príncipes que chegaram ao poder por meio de crimes, ou seja, aqueles que usaram a violência e a crueldade para conquistar o poder. Ele usa como exemplo César Borgia, que apesar de ter cometido atos cruéis, conseguiu consolidar seu domínio com eficácia. Maquiavel afirma que, embora o uso da violência seja moralmente questionável, em certas circunstâncias pode ser necessário para garantir a estabilidade e a lealdade dos súditos. No entanto, ele alerta que esses príncipes precisam ser cuidadosos, pois os crimes podem gerar ódio, o que torna seu reinado instável a longo prazo. Capítulo 9 do Principado Civil. No 9º capítulo de O Príncipe, Maquiavel aborda o principado civil, que é aquele obtido com o apoio do povo ou da nobreza. Ele explica que, nesse tipo de principado, o príncipe pode ser eleito pelo apoio popular, como no caso de Roma, ou pela nobreza, como em algumas cidades italianas. Ele argumenta que o príncipe civil, ao depender do apoio do povo, deve garantir a sua lealdade, sendo generoso e atento às suas necessidades. Se o príncipe se apoiar na nobreza, deve equilibrar seus interesses com os do povo, para evitar que a nobreza se volte contra ele. Capítulo 10 Como se devem medir as forças de todos os principados. Maquiavel discute como medir as forças dos principados para avaliar sua estabilidade. Ele enfatiza a importância de entender tanto o poder militar quanto a lealdade dos súditos. Um príncipe deve ser capaz de manter um exército forte e bem treinado, pois uma boa força militar é crucial para a defesa e a expansão do seu domínio. Além disso, o príncipe precisa avaliar a força de aliados e inimigos e ajustar sua estratégia de acordo com o equilíbrio de poder. O controle efetivo da força militar é essencial para garantir o poder. Capítulo 11 dos Principados Eclesiásticos. No 11º capítulo de O Príncipe, Maquiavel analisa os principados eclesiásticos, ou seja, aqueles governados por figuras da Igreja, como o Papa. Ele explica que esses principados são distintos porque não dependem de força militar ou apoio popular para se manter, mas sim da autoridade religiosa e da influência espiritual. Como a Igreja possui grande poder moral e uma base sólida de seguidores, esses principados são estáveis e difíceis de derrubar. No entanto, Maquiavel observa que a estabilidade desses principados depende mais da fé do que da habilidade política, o que os torna menos suscetíveis às mesmas dificuldades enfrentadas pelos príncipes seculares. Capítulo 12 dos diferentes tipos de milícias e dos soldados mercenários. No 12º capítulo, Maquiavel discute os diferentes tipos de milícias e a questão dos soldados mercenários. Ele alerta que os mercenários que lutam por pagamento e não por lealdade são perigosos, pois não têm compromisso com o príncipe e podem facilmente se voltar contra ele. Além disso, os mercenários são menos motivados para lutar com eficácia,
já que não possuem vínculo emocional com a causa. Maquiavel defende que um príncipe deve preferir usar suas próprias tropas, compostas por cidadãos ou súditos leais, que são mais confiáveis e comprometidos com sua segurança e sucesso. Capítulo 13. Dos soldados auxiliares, mistos e próprios. No 13º, Maquiavel fala sobre os soldados auxiliares, mistos e próprios. Ele diferencia essas três formas de exército. Soldados auxiliares são tropas emprestadas de outro príncipe. Embora possam ser poderosas, Maquiavel alerta que elas são perigosas, pois dependem de um aliado externo, o que pode ser arriscado se os interesses de quem os fornece mudarem. Soldados mistos são uma combinação de tropas próprias e auxiliares. Esse tipo de exército é mais confiável do que os auxiliares puros, mas ainda assim depende de forças externas, o que pode ser um risco. Soldados próprios. Maquiavel considera a melhor opção, pois um exército próprio é leal ao príncipe e está diretamente comprometido com a defesa do Estado. Ele argumenta que o príncipe deve sempre buscar ter um exército próprio, pois é a forma mais segura de manter o controle e a estabilidade. Capítulo 14. O que cabe a um príncipe quanto à arte da guerra. No 14º capítulo de O Príncipe, Maquiavel discute a importância da arte da guerra para o príncipe. Ele afirma que um príncipe deve se dedicar ao estudo e à prática das estratégias militares, pois a guerra é a principal ferramenta para garantir a segurança e a expansão de seu Estado. Um príncipe que negligencia o treinamento militar corre o risco de ser vulnerável a ataques externos e de perder o poder. Maquiavel também destaca que, embora o príncipe não precise ser um grande general, ele deve ser capaz de entender e comandar suas tropas, sabendo escolher bons comandantes e liderar com sabedoria em tempos de conflito. Capítulo 15. Das qualidades que são louvadas nos príncipes e das que são condenadas. No 15º capítulo, Maquiavel explora as qualidades que os príncipes devem cultivar para serem bem-sucedidos. Ele observa que as qualidades louvadas incluem generosidade, coragem, inteligência e justiça, mas afirma que, na prática, muitas dessas virtudes podem ser prejudiciais ao príncipe, pois podem ser exploradas por inimigos ou causar instabilidade. Por outro lado, ele destaca que certas qualidades condenadas, como a crueldade e a traição, podem, em algumas situações, ser necessárias para manter a ordem e o poder. Maquiavel argumenta que um príncipe deve ser flexível, adaptando-se às circunstâncias e usando virtudes ou vícios conforme a necessidade para garantir a estabilidade e o sucesso de seu governo. Capítulo 16. Da liberalidade e da parcimônia. Maquiavel discute a questão da liberalidade, generosidade e da parcimônia, economia, para o príncipe. Ele argumenta que, embora ser generoso seja visto como uma virtude, a liberalidade excessiva pode prejudicar um príncipe, pois exige grandes gastos e pode levar a impostos elevados, o que desagrada o povo. Por outro lado, a parcimônia, que é mais controlada, permite ao príncipe manter suas finanças estáveis e evitar a sobrecarga dos súditos. Maquiavel sugere que, para manter o poder, o príncipe deve ser comedido na generosidade, gastando apenas quando necessário e evitando ser excessivamente generoso para não comprometer sua autoridade e recursos. Capítulo 17. Da crueldade e da piedade, e se é melhor ser amado ou temido. No 17º capítulo, e talvez um dos mais importantes, Maquiavel discute a dicotomia entre crueldade e piedade, e se é melhor ser amado ou temido. Ele argumenta que, embora ser amado seja ideal, na prática é mais seguro ser temido, pois o medo
gera respeito e obediência, enquanto o amor pode ser volúvel e facilmente perdido. Maquiavel defende que um príncipe deve ser temido, mas não odiado. A crueldade, se utilizada de forma eficaz e estratégica, como para garantir a ordem ou eliminar ameaças, pode ser aceitável, mas deve ser aplicada de forma a evitar o ódio popular. Ele destaca que a piedade pode ser positiva, mas a habilidade de usar a força quando necessário é essencial para manter o poder. Capítulo 18. De que modo os príncipes devem manter a fé da palavra dada? Maquiavel aborda como os príncipes devem lidar com a manutenção da fé da palavra dada. Ele reconhece que, em princípio, os príncipes devem ser fiéis aos seus compromissos, mas também alerta que, em certos casos, a prudência exige que se quebre uma promessa, especialmente se isso for necessário para preservar o poder e a estabilidade do Estado. Maquiavel explica que a habilidade de adaptar-se às circunstâncias e, quando necessário, agir de maneira imoral pode ser mais vantajosa do que manter a palavra em situações desfavoráveis. O príncipe, portanto, deve ser astuto e saber quando usar a virtude ou o vício, dependendo da situação. Capítulo 19. Se as fortalezas e outras medidas adotadas pelos príncipes são úteis ou não. No 19º capítulo de O Príncipe, Maquiavel discute a utilidade das fortalezas e outras medidas de defesa adotadas pelos príncipes. Ele argumenta que, embora fortalezas possam parecer uma boa estratégia para proteger o príncipe e seu domínio, elas podem, na verdade, ser contraproducentes. Maquiavel afirma que as fortalezas podem gerar insegurança e desconfiança entre o povo, além de tornarem o príncipe vulnerável a uma revolta interna. Em vez disso, ele sugere que o príncipe deve concentrar seus esforços em conquistar a lealdade do povo e manter um exército forte e bem treinado que seja capaz de lidar com ameaças externas e internas de maneira mais eficaz. Capítulo 20. Se as fortalezas e outras medidas adotadas pelos príncipes são úteis ou não. No 20º capítulo de O Príncipe, Maquiavel continua a discussão sobre fortalezas e outras medidas de defesa adotadas pelos príncipes. Ele reitera que as fortalezas, embora possam parecer uma boa estratégia de proteção, frequentemente não são tão úteis quanto aparentam. Além disso, ele critica as medidas como milícias privadas ou exércitos mercenários que podem ser prejudiciais à estabilidade do príncipe. Em vez disso, ele enfatiza a importância de conquistar a confiança e o apoio do povo. Maquiavel afirma que um príncipe deve priorizar a construção de uma boa relação com seus súditos e investir em forças internas como um exército próprio, mais do que confiar em fortificações ou medidas externas de proteção. Capítulo 21. O que cabe a um príncipe para ser estimado. No 21º capítulo de O Príncipe, Maquiavel discute o que um príncipe deve fazer para ser estimado pelos seus súditos e pela nobreza. Ele sugere que o príncipe deve agir de maneira a ser visto como um líder forte, capaz e generoso, mas sempre com cuidado para não ser excessivamente liberal, o que poderia prejudicar suas finanças. Além disso, ele deve ser astuto, tomar decisões rápidas e decisivas e, se necessário, agir com crueldade para garantir a estabilidade do Estado. A chave para ser estimado é equilibrar virtudes e estratégias, adaptando-se às circunstâncias e sempre buscando a confiança do povo e a lealdade dos aliados. Capítulo 22. Dos secretários que os príncipes têm à sua volta. No 22º capítulo de O Príncipe, Maquiavel aborda a importância dos secretários ou conselheiros para um príncipe.
Ele explica que os secretários desempenham um papel fundamental na administração do reino e que, por isso, o príncipe deve escolher cuidadosamente aqueles que o cercam. Eles devem ser competentes, leais e confiáveis, já que suas ações e conselhos podem influenciar diretamente o sucesso do governo. Maquiavel também sugere que o príncipe deve observar as habilidades dos secretários e, quando necessário, substituir aqueles que não correspondem às expectativas, garantindo que o reino seja bem administrado e que ele mantenha o controle do poder. Capítulo 23. Como evitar os aduladores. Maquiavel discute como o príncipe deve lidar com aduladores, aqueles que o bajulam excessivamente para ganhar favores. Ele alerta que os príncipes devem ser cautelosos, pois os aduladores são traiçoeiros e, ao invés de ajudar, podem levá-lo a tomar decisões erradas. Maquiavel sugere que o príncipe deve cercar-se de conselheiros sinceros e confiáveis e ser capaz de reconhecer e ignorar a bajulação. Para evitar ser enganado, o príncipe deve criar um ambiente onde os conselheiros possam falar com franqueza e não temam dizer a verdade, mesmo que ela seja desagradável. Isso permite que o príncipe tome decisões mais sábias e seguras. Capítulo 24. Por que os príncipes da Itália perderam seus estados? No 24º capítulo, Maquiavel analisa as razões pelas quais os príncipes da Itália perderam seus estados. Ele identifica que a principal causa foi a falta de habilidade e visão política dos governantes, que não souberam se adaptar às circunstâncias e às ameaças externas. Além disso, muitos príncipes italianos confiaram demais em alianças externas e exércitos mercenários que eram instáveis e não confiáveis. A falta de unidade entre os estados italianos e a intervenção de potências estrangeiras, como França e Espanha, também contribuiu para a perda de poder. Maquiavel sugere que os príncipes devem buscar a autossuficiência e a unidade interna para evitar o colapso de seus estados. Capítulo 25. A influência da sorte nos negócios humanos e como resistir-lhe. No 25º capítulo e penúltimo, Maquiavel discute a sorte, ou fortuna, e sua influência nos negócios humanos. Ele argumenta que a sorte pode afetar o sucesso de um príncipe, mas não deve ser vista como o único fator determinante. Maquiavel afirma que, embora a sorte seja imprevisível e incontrolável, um príncipe capaz e prudente pode resistir à sorte e moldar o destino por meio de virtude, inteligência e ação estratégica. Ele compara a sorte a um rio turbulento. Pode ser destrutiva quando não controlada, mas um príncipe habilidoso pode navegar pelas adversidades e se adaptar às mudanças, minimizando os efeitos negativos da sorte. Capítulo 26. Exortação para que os Médici libertem a Itália dos bárbaros. No último capítulo da obra, Maquiavel faz uma exortação aos Médici, a família dominante na Itália, para que tomem a iniciativa de libertar a Itália das potências estrangeiras, que ele se refere como bárbaros, como a França e a Espanha. Ele apela para o patriotismo e para a grandeza de seus governantes, sugerindo que, ao assumir esse papel, os Médici não apenas salvariam a Itália, mas também conquistariam uma posição de poder e honra duradoura. Maquiavel acredita que, com coragem e virtude, os Médici poderiam restaurar a glória da Itália, unificando a região e fortalecendo sua própria posição. Esse foi o livro de hoje. Se de alguma maneira esse vídeo te ajudou, considere se inscrever no canal e deixar o gostei, isso nos ajuda muito. Muito obrigado!